Tive recentemente nas comunidades de Mount Blade e eu vi que recentemente teve muitas dúvidas, principalmente sobre a questão das oficinas. E como eu já peguei algumas manhas em relação às oficinas, eu vim aqui trazer para vocês para dar um certo entendimento sobre algumas coisas. Primeira coisa, quando você vai montar uma oficina, você tem que ter ciência do que você está montando. Por exemplo, cada uma dessas vilas aqui próximas, elas representam uma ligação direta com o tipo de cidade que tem aqui perto. Entretanto, muita gente recomenda você fazer o quê? Pegue duas vilas que tenham o mesmo suprimento para poder reger aqui. Ok, vamos dar uma olhada aqui em Sargot. Bom, como podemos ver aqui, essas oficinas aqui, essa cidade em específico, ela tem uma prensa de azeite, um curtume e uma fabricação de linho. Por quê? Porque ela consegue exportar grãos e linhaça das cidades próximas. Mas por que tem curtume e prensa de azeite? Uma coisa que você tem que olhar em toda cidade que você vai, principalmente na área de comércio, é os estoques. Esse tipo de coisa aqui. Normalmente você olha pelo número para determinar. Por exemplo, aquele em relação à prata, ele tem muito pouco. Vocês têm que entender que dentro do Mount Blade ele segue a ideologia de um capitalismo muito ardente. Ou seja, oferta e demanda. Se você tem pouco estoque e bastante oferta, os preços são elevados e a venda é elevada. Sendo assim, você tem duas possibilidades bem simples. E normalmente, se você vai comprar algum estoque, ele vai vender o produto final, não a matéria-prima. Minério de ferro, por exemplo, é facilmente criado para ferramentas. E vocês podem ver aqui que ele tem 4 minérios de ferro e 19 ferramentas custando 135. Ou seja, tem um enorme demanda por essas ferramentas. Então, se você começa a entupir de ferro aqui, por exemplo, o preço dessas ferramentas cai e a produção dela também. Tendo isso em mente, não é tão viável você pegar 3 vilas, por exemplo, que produzem ferro e joguem pra cá, porque ela sempre vai estar jogando ferro e sempre produzindo mais ferro aqui. Entendeu? Por quê? Porque as vilas que estão ligadas diretamente com esse local, essas aqui de cima. Mesma coisa tipo de cervejaria, porque muita gente gosta de comprar cervejaria no começo, né? Uma recomendação? Não façam isso. Você tem que olhar justamente essa parte do estoque. Grãos. Olha o tanto de grãos que essa vila tem. Ela produz muito grão para criar cervejaria. Você poderia vir aqui e criar tipo uma cervejaria fácil. Por quê? Porque não tem a demanda de cervejaria aqui. Tanto que você pode ver que cervejas tem 29. Ainda assim, na minha opinião, é muito. Quando você percebe que passa entre 20 a 30, a partir de 30, você já começa uma demanda muito alta. Tanto que vocês podem ver aqui, a cerveja ela tem 29 custando 81. Enquanto que em algumas cidades ela custa bem mais. Joalheria, por exemplo, o preço sempre é lá em cima. O que é muito bom. Então vamos lá, vamos aplicar isso na prática. Uma coisa que vocês têm que perceber é isso. Essas cidades próximas. Entretanto, essa vila aqui, ela está vinculada apenas com duas vilas, que é Isorvet e Golem. Cadê Golem? Golem. Ó, Isorvet está aqui em cima. Cadê a aldeia de Golem? Bom, enfim. Sabemos que a produção principal de grãos vem dessa aldeia. Entretanto, vocês perceberam que tinha uma produção de metal vindo para essa cidade? Para a produção de ferramentas? Entretanto, vocês vão perceber que ela não tem uma ferraria. Então, da onde que está vindo a produção de ferro desse local? Dessas duas vilas. Por quê? Os aldeões pegam o ferro dessas duas vilas e levam para a cidade vinculada a eles. Quando vocês forem comprar alguma vila que não tenha ferramenta e nem ligação direta, vocês podem literalmente olhar essas vilas próximas. Vocês vão perceber aqui no cantinho o que? Povoamento, aonde ele liga, e ó, povoamento com veículos comercial com Pencanok. Pencanok é uma cidade próxima, ou seja, não é daqui de Sargot. Ela, apesar de ter o brasão de Sargot,
ela não faz vínculo comercial com essa cidade. Ela faz com essa. Então, ou seja, essa e essa daqui faz vínculo direto comercial com essa cidade. Por exemplo, essas vilas aqui mais próximas. Vamos ver aqui. Ah lá, Sargok. Ah, Golem. Essa daqui, por exemplo. Ah lá, Penkarnok. Percebendo que apesar que Penkarnok ela tem o mesmo brasão da cidade de Carnote e esse daqui ele tem um brasão diferente, ele faz vínculo comercial com essa cidade. Vocês podem ver aqui, ó. Por quê? Porque para as vilas é muito mais fácil comercializar com uma vila do mesmo reino ou um reino próximo com que não esteja em guerra do que ele literalmente ficar isolado. Por exemplo, essa daqui do lado, ela tá em guerra. Essa vila aqui, ó, Manut. Quando você tem uma oficina de uma cidade aqui, por exemplo, e o vínculo comercial da vila que você tá pegando para esse comercial, ela é aqui, por exemplo, se é, ou aqui, ou tipo mais próximo daqui, se uma cidade que pertence a ela for pega, você perde o vínculo comercial com essa vila. Então a sua oficina começa a decair. Então fiquem sempre cientes disso. Que se caso vocês perder, por exemplo, a cidade que comanda as vilas em volta, que tem link comercial com a sua oficina, você vai perder o comércio com essa vila. Então vamos por lá. Penkarnok. Vamos dar uma olhada em Penkarnok. Ferraria. Viu o que eu disse? Vamos lá no estoque. All Metal. 31,28. Cadê as ferramentas? Ó as ferramentas. 34,65. Vocês percebem que as ferramentas na outra cidade elas estavam custando mais caro? Ou mais barato? E é isso que eu falo, é a demanda. Aqui tem muita demanda para muito metal. Se eu comprar aqui para comercializar em outra cidade, como por exemplo Sargok, olha o valor que eu vou estar pagando. Quando você consegue habilitar o primeiro nível de comércio, você consegue ter uma ideia disso. E essa questão do próprio comércio ajuda você a entender muito bem como é a questão das oficinas. Por quê? Porque se aqui você está comprando mais barato para vender mais caro em Sargok porque não tem uma ferraria, se você abre uma ferraria em Sargok, você consegue vender essas ferramentas muito mais caro. Por quê? Porque lá tem demanda. Exatamente essa ideia que vocês têm que ter em mente quando vocês estão abrindo uma ferraria. A demanda do material. Entretanto, se eu tiver muita demanda do material, por exemplo, ele encerra. Ele vai começar a baixar tanto no ponto que você vai perder mais dinheiro do que conseguir. Eu abri várias pratarias. Isso daqui é um save antigo, mas em Sanala, por exemplo, olha o quanto que eu tô ganhando. Stun, hosting, coisa e tal. E é a demanda básica. Eu sempre tô ganhando em média de 1.000, 1.200, mil e pouco. Por quê? Porque eu só tenho 4 oficinas. Então, quando você for abrir uma oficina, vocês tenham sempre em mente isso. Por que eu abri lá? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês a ideologia. Sanala. Se você for olhar Sanala, os cidades vinculadas a ela não tem nada com a prata. Ó. Tá vendo? Ó. O brasão de Sanala não é o mesmo das vilas próximas a ele. Entretanto, a vila de prata, tá vendo? Povoamento vinculado com vínculos comerciais em Sanala. Ele poderia comprar aqui e vender aqui. Por que eu decidi abrir uma prataria em Sanala? Por causa da demanda. Eles não têm uma demanda de prata muito alta. Então quando você abre uma prataria aqui, eles vão pegar a prata daqui e comercializar aqui. Por quê? Porque para eles é mais em conta. Vocês têm que ficar espertos nisso daqui, ó, por exemplo. O brasão dessa cidade, ele pode mudar de acordo com o que você tem. Então você sempre fica de olho nas vilas próximas. Por exemplo, eu poderia ter aberto uma cervejaria em Sanala. Como muita gente provavelmente já deve ter pensado em fazer.
tem 3 vilas de grãos em Sanala, com vínculo direto a Sanala. Quer ver? Olha lá, ó, vilarejos. Vou jogar aqui do lado para vocês verem. Se eu abro uma cervejaria aqui, eu vou ter uma alta demanda de grãos e uma alta demanda de cerveja para pouca venda. Porque provavelmente aqui já deve ter uma cervejaria. Você comprar a mesma cervejaria, você vai ter uma demanda muito grande e não vai ganhar dinheiro. Você vai tirar daqui fácil uns 23, 80, no máximo ali estourando. Isso daqui não compensa. Entretanto, você olha aqui, tem peixe. Comercializar peixe não dá. Aí você tem aqui o que? Tâmara. Tâmara é bom? É, dependendo do que você for fazer, azeite, alguma coisa assim, mas ela serve mais como comida. Aí você olha aqui. Olha lá, povoamento com vínculo comercial em Yaskar. Yaskar tá aqui em cima. E você vê que ele não tem o mesmo brasão? Porque o brasão é mais vinculado à família que está controlando esse ducado. Então o que acontece? Comprem vínculo mais ou menos daqui, do que sempre é mais alto. Tipo, tem uma única vila produzindo minério de prata. Uma única vila produzindo couro. A demanda desse material aqui por conta das oficinas que tem aqui dentro é muito alta. Então ele sempre vai vender mais caro. Sempre vai produzir mais. Porém, vocês têm que ficar atentos a isso. Uma outra coisa a ser levada em conta são as caravanas de comércio. Você tem que entender o quê? Que uma cidade ela sempre vai ter caravanas, seja a sua ou seja de outras pessoas. Isso aí. Sempre vai ter pessoas indo e voltando para comercializar dentro dessa cidade. Então vamos supor, você abriu uma cervejaria, mas não tem nenhum tipo de grão aqui. É as caravanas que vão suprir 5% do grão da cidade. Ou seja, elas vão comprar as suas mercadorias que você produz aqui e vão colocar a mercadoria que você precisa para produzir aqui. Isso por um lado é muito bom, só que a demanda de produtos vai ser muito menor e os gastos que você vai ter vão ser muito maiores. Então ela não vai se pagar a longo prazo. Por isso que compensa você ter isso daqui. As caravanas vão te ajudar a manter a demanda alta. Por quê? Porque elas vão comprar os seus produtos para comercializar em outras cidades ao redor do mapa. Então, se você tem uma prataria aqui, por exemplo, que eu fiz, começa uma caravana a partir dessa cidade. Por quê? Porque a sua caravana ela vai pegar a sua prata, parte da sua prata, e vai sair para comercializar em outras cidades. Isso vai diminuir a quantidade de prata que você tem nessa cidade e aumentar o valor dela. Então quando você faz isso, inicia sempre uma caravana nessa cidade. Você vai, por exemplo, vou comprar, mas essa daqui e colocar outra coisa aqui para funcionar. Coloca uma caravana aí também. Por quê? Porque ela sempre vai trazer mercadorias de outra cidade e sempre vai levar mercadorias dessa cidade. Outra coisa importante, principalmente em relação à caravana, são os perks dos seus followers. Por exemplo, uma coisa que é extremamente importante. Quando você cria caravanas, você tem que ficar sempre atento a isso. Que é o nível de comércio deles e o nível de cavalaria. O rastreio ajuda bastante também. Ironicamente, não me perguntem porquê, mas ajuda. Por quê? Vamos lá. Infelizmente o áudio ficou um pouco alto demais, então vou gravar esse áudio. A primeira coisa a se entender sobre o comércio os porquês. Cada porquê representa alguma coisa que pode te dar um benefício sobre as suas caravanas e suas oficinas. Então quando você inicia para iniciar uma caravana, se certifique que o perk dele esteja corretamente ligado tanto à caravana quanto às suas oficinas. Então, montaria, comércio e patrulha influenciam muito em relação a isso, porque cada local que ele vai, esses perks acabam funcionando na maioria das vezes. Alguns perks funcionam somente quando você é o governante daquelas terras, então se atendem a isso. Um outro detalhe sobre os perks interessante é que alguns deles eles aumentam em até 25% o lucro bruto das suas oficinas. Então, isso é bom tanto você ter quanto os seus follows.
Ó, que isso daqui estão é naquela interessante. cidade ou Mas coisa o renome parecida. diário pra Principalmente cada aquele caravana falo que pra está ti, governando essa uma caravana cidade normalmente é sua. uma pra ti. Tipo, por exemplo, sua esposa, seu irmão, alguma coisa que você colocou como governante. Eles dão um benefício muito grande sobre isso. Sendo assim, observar os perks, as Esse escolhas perk que aqui você é coloca extremamente para os necessário. seus seguidores Conexões é extremamente mercenário. importante. Esse jogo, não se esqueça, ele é um jogo mais 25% tático, de taxa de produção apesar de fixo. não parecer. Menos Mas ele influía 25% de salário bastante de em tropa. relação a Por isso. que esse perk aqui é importante para quem quer lucrar com oficina? Supondo que você tem um povoamento. Tipo, vai, Sanala, você é o rei de Sanala ou você está controlando Sanala. Você vai receber mais 25% de taxa de produção da sua oficina. Se você inicia uma caravana, a partir daquela coisa, você também se beneficia desse perk. Esse daqui também é interessante porque você recebe 5.000 denários caso sua caravana seja destruída. Em época de guerra isso acontece com muita frequência. E esse daqui é importante porque você vai perder muita oficina, principalmente com tomada de cidade. Você recebe 5.000 denários para cada oficina destruída por um inimigo, ou seja, quando o inimigo toma uma cidade sua, você perde a sua oficina. Isso é fato. Não tem como evitar esse detalhe. Então é isso, basicamente. Sempre se foque na questão comercial dos mestres de caravana, que são os falos que você coloca para controlar uma caravana sua. A montaria também influencia bastante nesses perks. Então sempre dê uma olhada, principalmente no mestre de caravana, focado no perk de montaria. Outra coisa importante. Se caso você está com a intenção de criar uma oficina, é um conselho que eu sempre dou. A menos que você for do Império, compensa você comprar caravanas e começar a montar um reinado a partir do ponto onde você... Caravanas não, perdão. Compensa você colocar, tipo, por exemplo, monta uma oficina em Sanala. Eu vou começar a ser, por exemplo, mercenário de Sanala. Sanala vai começar a sofrer ataques por você estar vinculado ali. Então, cada oficina que for pega, você vai perder dinheiro. Então, sempre compra oficinas no extremo oposto da onde você está. Por exemplo, eu comprei em Sanala. Eu não vou servir ninguém em Sanala. Eu vou servir os nórdicos. Ou eu vou servir o reino daqui. A questão é, os reinos onde eles se tocam, onde eles fazem fronteira, vão estar sempre em conflito. Sempre. Então você sempre ficar atento a isso. Se você tem, tipo, por exemplo, neutralidade ou aliança com algum reino, pra você isso não influencia. Mas se você serve, por exemplo, esse rei daqui, e ele e os reinos de Sanala começam a entrar em guerra, você perdeu a sua oficina ali. Entendeu? Entretanto, se você tá aqui e começa uma guerra daqui, isso não vai influenciar em nada em Sanala. Então, uma coisa que eu não cheguei a dizer durante essa gravação de vídeo, que é o seguinte: se caso o seu reino e outro estejam em conflito, e a sua cidade ela tem uma oficina e ela necessita da vila que está em outro reino, porque pode acontecer, e aquele reino ele perde aquela vila ou algo parecido para outro reino ou algo assim, que esteja em conflito com você, aquela vila para de fornecer produtos para você. Porém, entretanto, ela começa às vezes a fornecer, por exemplo, já aconteceu comigo, de que uma vila estava fornecendo produtos para mim e quando ela foi tomada, a cidade específica, o que era vinculado a ela, foi tomada por outro reino, ela parou de fornecer materiais para aquela vila, para aquela cidade no qual eu tinha uma oficina e começou a oferecer para outra. Isso pode acontecer com você. Então é por isso que é tão importante você não fundar cidades ou comércios aonde os reinos estejam em conflitos com você. ou seja, quero comprar uma oficina aqui. Comprei uma oficina aqui. Eu não vou servir o rei daqui, nem o reino daqui. Eu vou ter que servir os reinos do extremo oposto desse mapa, ou seja, daqui de cima. Todos os reinos daqui de cima. Por quê? Porque a chance deles entrar em conflito aqui embaixo é muito menor. Bem menor. Tem mais alguma coisa a ser passada? Sim.
Um detalhe importante. Poxa, mas eu queria construir uma oficina aqui, só que não tem nenhuma vila próxima que produza nada pra mim. Você pode ir na raça, do método mais difícil para conseguir lucro nessa oficina, que é o quê? Construir alguma coisa que tenha, por exemplo, uma ferraria aqui. Essa ferraria ela precisa de material bruto. Você pode ir até algum lugar, uma vila que venda metal, ou várias vilas que vendem metal, comprar tudo dela, ir até a cidade onde você tem uma vila e vender lá. Isso vai abastecer a sua oficina ali e vai ajudar a produzir coisas ali. Só que lembra, quanto mais você compra, menos o valor que ela cria, porque vai ter uma demanda muito maior. Quando você tem, vamos pôr por exemplo, um comércio alto, que você já começa a ver aonde comprar e vender, isso ajuda bastante. Por quê? Tem uma cidade aqui, outra lá. Você consegue comercializar, por exemplo, comprar de um extremo oposto e vender na sua oficina do outro oposto. Por quê? Porque até você chegar a comprar de novo, voltar, comprar de novo, voltar, aqui vai estar abastecendo e aqui ainda vai estar produzindo. Então a demanda vai ser sempre contínua. Você pode esperar um pouco e você vai perceber. Ela vai ter uma flutuação muito alta, que tipo, ela vai estourar, ela vai te dar muito lucro, aí do nada ela vai abaixar de novo. Então você vai ter que ficar comprando quase o tempo todo de outras cidades. Na minha opinião, não compensa. Porque você vai passar basicamente o jogo inteiro tendo que colocar recurso, tirar recurso, colocar recurso, tirar recurso. Não vale a pena. Quando a sua cidade começa a ter uma demanda muito grande de material, o que eu recomendo? Comprei uma cervejaria. Tô com 60 barris de cerveja. Não tá vendendo, ela tá vendendo por 23 de denares a cerveja. Pega pelo menos uns 80% dessa cerveja e sai vendendo. Isso vai aumentar a produção da sua oficina. Por quê? Porque você está criando oferta. A demanda da sua cerveja começou a aumentar, porque agora tem pouca. E é basicamente isso. É capitalismo, meus queridos. É literalmente capitalismo. Não tem como fugir disso. A era medieval é literalmente capitalista. E essas são as dicas que eu posso passar para vocês. Valeu, muito obrigado e até o próximo.